pessoal, tudo bem? Hoje eu venho aqui então para nós fazermos a nossa sexta videoaula, que é a nossa capa da caixa acoplada do jogo de banheiro Corujinha Feliz, tá? Então aqui eu trouxe para que vocês possam estar vendo a peça que nós vamos criar. Então vai ser essa capa, a capa da caixa acoplada, ó, com essa abertura que temos para poder encaixar ela, que nós vamos criar na videoaula de hoje, tá certo? Então fiquem ligadinhos que eu vou passar agora o material que vocês vão precisar para confeccionar essa peça, tá certo? Para realizar a confecção então da nossa capa de vaso, nós vamos precisar de um barbante branco número 6, o barbante roxo número 6, assim como o barbante lilás também número 6, tá? Esses barbantes, na verdade, são os que eu já venho trabalhando nos vídeos anteriores, né, do nosso jogo de banheiro de coruja. Vamos precisar também de uma agulha número 3, agulha de tapeceiro, tesoura. Eu peguei aqui também uma argolinha acrílica, tá? Essa argolinha, ela fica do tamanho exato aqui da minha caixa acoplada e ela é vendida em lojas de artesanato, aviamento, é encontrado com facilidade. A minha cola de silicone líquida, tá? Que eu vou utilizar para prender o olhinho da coruja na minha caixa acoplada. E aqui eu tenho então o nosso olhinho de coruja. Se alguém tiver alguma dúvida em relação ao olhinho, consulte a videoaula 3, que é onde onde eu ensino, na verdade, como vocês vão fazer, tá? O olhinho. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar voltando das videoaulas e retomando na videoaula 3 a montagem do olhinho da coruja. Eu vou utilizar o mesmo modelinho que a gente fez para integrar na nossa caixa acoplada, tá certo? Então, com os materiais em mão, pessoal, nós já podemos começar a confeccionar a nossa peça, tá certo? Bom, pessoal, aqui então nós vamos dar início utilizando o barbante roxo e a nossa argolinha em acrílico, tá? Aqui eu prendi o barbante roxo na nossa argolinha e eu vou fazer por toda a volta dela pontos baixos, ó. Eu vou cobrir, na verdade, a minha argolinha de pontos baixos. Na verdade, aqui vocês podem estar fazendo em torno de 44 pontos baixos, né? Que vai dar mais ou menos os pontos que nós vamos precisar para dar sequência. Então vocês vão cobrir toda a argolinha com ponto baixo e quando chegar aqui, der toda a volta nela, vocês vão prender com ponto baixíssimo. Se por acaso vocês não tiverem argolinha acrílica, mas querem estar fazendo a capa acoplada, então vocês podem estar fazendo através de correntinhas. Podem fazer em torno de 22 correntinhas. Aí vocês vão fazer um anel mágico, né, pra transformar essas correntinhas num anel. Desculpa, vocês vão fazer as 22 correntinhas, vão fazer ponto baixos por toda ela. E aí, após, vocês vão prender com ponto baixíssimo, tá, pessoal? Ponto baixíssimo, tá? E aí, através de prender ele com ponto baixíssimo, a gente vai pra próxima etapa. Só que, pessoal, qual é a dica que eu dou? Meçam, tá? De repente, 22 correntinhas pode servir pra mim, mas pode não servir pra caixa acoplada de vocês. Então, meçam, façam um anelzinho ali, né? Prendam com ponto baixíssimo e vejam se é essa quantidade mesmo. E cubram com aproximadamente 44 pontos baixos, tá bom? Eu vou cobrir aqui, então, a minha argolinha acrílica, tá? E eu já volto pra mostrar pra vocês como nós vamos dar seguimento pra nossa peça. Bom, pessoal, aqui então eu cobri minha argolinha com meus pontos baixos, tá? Fechei com ponto baixíssimo e logo em seguida que eu fechei com ponto baixíssimo, eu subi 3 correntes, tá bom? E vou trabalhar mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá certo, pessoal? Ó, então nós vamos ter aqui 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui então nós vamos fazer 2 correntes.
e nós vamos no ponto de base ao lado do que a gente estava trabalhando, nós vamos fazer mais 3 pontos altos, formando assim o nosso leque. Com a diferença que ele não vai ser feito todo no mesmo ponto, como nós já vínhamos trabalhando nas outras videoaulas. Então ele vai ficar 3 pontos num ponto de base, 2 correntes e mais 3 pontos altos no outro ponto de base seguintes. Aqui, pessoal, eu vou dar 2 correntes, vou pular 3 pontos de base, ó, 1, 2, 3, e no 4º ponto de base nós vamos fazer ponto alto. No ponto de base seguinte, mais um ponto alto. E no ponto ao lado, mais um ponto alto. Então ficou 3 pontos altos, sendo cada ponto alto em cima de um ponto de base. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou fazer como no início. Aqui eu pulo, tá, pessoal? 1, 2, 3, peraí. Aqui, 1, 2, 3, venho no 4º ponto de base e vou fazer os meus 3 pontos altos. Aqui eu vou formar novamente, como no início, um leque. Aqui eu fiz no outro, só um pouquinho. Aqui, vamos lá. Faço meus 3 pontos altos, faço 2 correntes e aqui no ponto ao lado eu faço mais 3 pontos altos, formando um leque, como a gente já fez lá para iniciar a nossa volta. Então aqui, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Então nós fizemos, para retomar, 3 pontos altos num ponto alto de base, 2 correntes no ponto de base seguinte, mais 3 pontos altos, separado por 2 correntes, pulei 3 pontos de base, no 4º ponto a gente fez ponto alto em cima de ponto alto, assim a gente fez por 3 pontos altos. Fizemos 2 correntes, deixamos mais 3 pontos de base e viemos aqui para fazer o leque da mesma forma que no início. E assim vocês vão trabalhar por toda a volta da argola, tá? Então, ao final, vocês vão ter aqui, então, 4 leques. E vamos formar, então, uma base quadrada, tá? Para que a gente possa estar dando seguimento na nossa caixa acoplada. Eu vou fazer o meu aqui, tá? Vocês façam o de vocês aí. E quando eu fechar aqui com ponto baixíssimo, para iniciar a segunda volta, eu volto para mostrar para vocês como vai ser feito, tá bom? Eu já volto. Então aqui, pessoal, eu fiz por toda a minha volta, né, trabalhando, e vim aqui e fiz o meu ponto baixíssimo para fechar a nossa primeira volta. Aqui nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até nós chegarmos no meio do nosso leque, ó. Agora eu venho aqui no meio do leque e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer mais 2 correntes e aqui nós vamos fazer leque em cima de leque, tá? Então, vamos fazer 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Agora, tudo dentro do nosso leque que a gente já criou na nossa primeira volta, tá? Aqui, então, nós fizemos o nosso primeiro leque e nós vamos fazer 2 correntes. Vou vir aqui nesse meinho e vou fazer 3 pontos altos. Novamente, 2 correntes no mesmo meinho e nós vamos fazer mais 3 pontos altos. Separado por 2 correntes, como vocês estão vendo. 2 correntes e aqui eu venho para fazer o meu leque sobre leque. Então, assim vai ser feito, pessoal, pela volta inteira. Então, nós vamos fazer leque, sempre leque sobre leque. Sempre a separação aqui vai ser 2 correntes. E onde tem os espaços que se montou os bloquinhos, né? A gente vai montando aqui, colocando nossos 3 pontos altos no intervalo de 2 correntes da volta anterior. Então, aqui, leque sobre leque, 2 correntes, 3 pontos altos. 2 correntes, 3 pontos altos. Leque sobre leque. E assim vocês vão trabalhar
E assim vocês vão trabalhar por toda a volta até chegar aqui nesse último ponto para fechar com ponto baixíssimo. Nessa etapa, pessoal, vocês já podem estar cortando a linha roxa, arrematando o barbante roxo, que a sequência vai ser trabalhada com o barbante branco, tá bom? Eu já volto. Façam um de vocês aí que eu já tô voltando. Bom, eu já fiz toda a minha volta, já arrematei o meu barbante roxo e agora nós vamos trabalhar com o barbante branco. A ideia agora é fazer bloquinhos de um lado e do outro, tá, pessoal? Para que a gente consiga colocar ali no meio a nossa caixa, né? No meio da nossa caixa vai ficar a descarga e dos lados, então, para poder dar o comprimento pra gente poder descer a nossa caixa acoplada. Para isso, pessoal, eu vou vir aqui, vou escolher qualquer um dos leques, tá? Vou vir aqui. Vou prender a minha linha branca. E vou subir aqui por 5 correntes, tá bom? 2, 3, 4, 5. Aqui, na verdade, as 3 correntes equivalem ao ponto alto e as 2 correntes é o que eu vou usar de separação entre um e outro, tá? Entre um e outro bloquinho. Aqui eu venho direto nesse bloquinho e eu vou trabalhar 3 pontos altos. Nessa etapa, pessoal, a gente não mais vai trabalhar leque sobre leque, tá certo? Aqui nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos vir lá e vamos fazer os nossos 3 pontos altos. 2 correntinhas, lá no outro bloquinho novamente, mais 3 pontos altos. Aqui nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos prender aqui no meinho do nosso leque, ó, através de um ponto alto, tá certo? Então essa é a primeira volta, né, da nossa, com o nosso barbante branco. Aqui vocês vão virar o trabalho, vão subir por mais 3 correntinhas e aqui no meio desse primeiro bloquinho vocês vão fazer mais 2 pontos altos, ó. E assim a gente vai dar seguimento, ó, 2 correntes, o próximo bloquinho, mais 2 pontos altos, mais 3 pontos altos, desculpa. E assim vocês vão fazer por toda a volta, carreira a carreira. Deixa eu aqui. Ó, tô completando agora a minha segunda carreira. Aqui nesse bloquinho, pessoal, vocês façam assim, ó, 2 pontos altos e o terceiro ponto alto façam na correntinha, porque daí ele vai ficar uniforme e retinho, tá certo? Então assim, pessoal, ó, só para retomar, então eu tô trabalhando através de bloquinhos, aqui faço minhas 2, 3, 4, 5 correntes e viro o meu trabalho para vir direto trabalhar nesse bloquinho. 3 correntes, só para retomar, equivalem ao ponto alto e as 2 correntes de separação que eu vou usar. Aqui, nós vamos trabalhar por 7 voltas, tá, pessoal? Então, nós vamos trabalhar 7 voltas no barbante branco. Após trabalhar as 7 voltas, vocês podem estar arrematando o barbante branco. Depois, vocês vão vir para o outro lado. Da mesma forma que nós fizemos aqui, vocês vão fazer do outro lado por mais 7 voltas. Quando vocês finalizarem a 7ª volta do outro lado, eu vou pedir para que vocês não cortem nem arrematem o barbante, porque nós vamos trabalhar a partir de então, tá, pessoal? Então, vocês trabalhem as 7 voltas aqui, depois venham e façam mais 7 voltas desse lado. Qual é a dica e sugestão que eu dou? Após finalizar as primeiras 7 voltas, antes de arrematar,
a nossa linha, meçam na caixa acoplada de vocês. A minha, eu trabalho através de 7 voltas, né? E fica num tamanho bom para depois começar a dar seguimento na volta para descer a caixa acoplada. Se vocês sentirem necessidade de fazer mais uma volta ou enfim, fiquem à vontade, mas é importante que essa etapa ela cubra a parte de cima da nossa caixa acoplada. No caso, vai ficar somente deixem somente um espaço pequeno, tá? Porque esse espaço pequeno é onde nós vamos trabalhar depois por toda a volta em barbante branco para depois descer a nossa caixa, tá? Então meçam, como eu disse para vocês, na minha caixa acoplada eu trabalho 7 voltas de um lado e 7 voltas do outro e consigo um tamanho bom para minha caixa acoplada, onde ele anexe perfeitamente na caixa, tá? Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam de vocês aí, e quando eu finalizar os dois lados, tá, pessoal, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos dar seguimento na nossa caixa acoplada. Eu já volto. Bom, pessoal, aqui eu trabalhei os bloquinhos dos dois lados, tá? Aqui eu deixo uma ressalva também, tá bom, pessoal? Anteriormente eu falei, né, que a média do meu vaso eu iria fazer por 7 voltas, né, os meus bloquinhos. Mas tem uma coisa que eu acabei não me dando por conta, né? A minha agulha agora é número 3. E anteriormente a outra capa que eu realizei era uma espessura maior. Então eu fui medir na minha capa de vaso e senti, na minha caixa acoplada, desculpa, e senti a necessidade de fazer por mais 2 voltas. Então o que eu fiz aqui? Eu fiz 9 voltas de blocos de cada lado. Por isso, pessoal, que é importante, antes de finalizar um lado, não deixem de pegar a peça e medir na caixa acoplada. Como eu vi que ainda estava muito pequena, então eu senti essa necessidade de subir por mais ou 2 voltas, completando 9 voltas de cada lado. Então vocês também não deixem de fazer isso, porque a medida da minha pode não ser a sua, como eu falei anteriormente. Assim como eu fiz a percepção de 7 voltas de cada lado, e quando eu fui fazer a medição, sentia essa necessidade de mais 2 voltas, tá? Que vocês consigam ter esse olhar sensível neste momento antes de seguir para a etapa que nós vamos fazer agora. Agora, a ideia é nós trabalharmos por toda a volta, tá? Nós vamos trabalhar por toda a volta da nossa peça. Da seguinte forma, eu virei ela tá do direito. Aqui, pessoal, eu finalizei, tá? Com ponto baixíssimo, né? A minha 9ª volta. Não, desculpa, aqui eu finalizei a minha volta com um ponto alto, tá? Pra formar o meu bloquinho. E aqui, pra dar seguimento, eu vou fazer da seguinte forma, pessoal. Eu vou introduzir minha agulha nesse bloquinho aqui que eu completei por último. Vou fazer um ponto baixo e vou subir por mais 2 correntinhas. Aqui eu vou fazer no mesmo bloquinho mais 2 pontos altos. Venho aqui fazer mais 2 correntes e venho no mesmo bloquinho fazer mais 3 pontos altos. Então aqui eu vou completar o primeiro leque, tá bom? Então aqui eu tenho o meu primeiro leque que eu fiz aqui. Aqui eu vou fazer por mais 2 correntinhas, eu vou pular esses pontos altos e na próxima abertura eu vou fazer mais 3 pontos altos. Essa vai ser a sequência, pessoal. 2 correntinhas, pulo o espaço, né? Vou no meu próximo espaço para fazer mais 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui para fazer os meus 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui, mais 3 pontos altos. Eu vim até aqui para poder mostrar para vocês como é que vai ser feito esse meinho aqui. Opa. Então aqui eu tenho um leque, né? E aqui nessa ponta um leque. Aqui nós vamos fazer 2 correntinhas, pessoal, e nós vamos pular essa abertura de leque. Vocês vão vir direto trabalhar nessa primeira abertura aqui após o leque.
Aí continua tudo da mesma forma, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E assim, pessoal, vocês vão fazer por toda a volta do trabalho. Atenção especial nas pontas, onde nós temos aqui os bloquinhos em aberto, vocês vão fazer leque que nem a gente fez lá no início. Então vocês vão seguir aqui, quando chegar aqui nos 3 pontos altos, 2 correntes, vocês vão vir aqui para fazer um leque. Então cada ponta do trabalho de vocês vai ter um leque, tá? Então é assim que vocês vão seguir por toda essa volta. Façam de vocês aí, eu vou fazer o meu aqui e eu já volto para mostrar para vocês como nós vamos dar seguimento na nossa caixa acoplada. Bom, pessoal, então eu fiz aqui toda a minha volta, né? Através dos cantos eu fiz o leque, tá? E agora eu vou seguir para outra volta que vai ser um pouquinho diferente dessa que a gente já fez, tá bom? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, eu fiz minhas 2 correntes, prendi com ponto baixíssimo. Aqui, pessoal, eu vou trabalhar com ponto baixíssimo até chegar no meio do nosso leque, tá bom? Aqui, chegando no meio do leque, eu faço um ponto baixo. E vou fazer mais 2 correntes. Aqui, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Formando, então, 3 pontos altos. Detalhe aqui, pessoal, na carreira anterior eu trabalhei o leque. Nessa carreira eu não vou trabalhar leque sobre leque. Porque se eu trabalhar leque sobre leque, a minha caixa acoplada ela vai começar a abrir. E eu quero que ela comece a dar o caimento, né? Então, como a gente já fez o tamanho dela em cima, agora a gente precisa dar o caimento nela. E se a gente seguir fazendo leque sobre leque, isso não vai acontecer. Tá? Então é importante essa etapa que vocês não vão fazer o leque sobre leque. Um outro detalhe importante também que eu faço. Para vir para o próximo bloquinho para trabalhar, desde o início do nosso trabalho, nós fizemos através de 2 correntes, né? Nós utilizamos 2 correntes para poder ir para o próximo bloquinho para fazer os 3 pontos altos. Aqui, pessoal, nós vamos fazer diferente. Nós vamos fazer a partir dessa etapa uma corrente. Dá uma corrente e vem no espaço para dar 3 pontos altos. Então, o que acontece aqui? Ó, não mais 2 correntes, não mais 2 correntes. Uma corrente, venho direto para trabalhar no meu próximo espaço. Porque eu dando uma corrente, eu também vou estar afunilando mais minha peça para que ela vire, ó, e comece a descer na minha caixa acoplada. E assim, gente, nós vamos fazer por toda essa carreira, tá? Eu vou fazer dessa forma, 3 pontos altos, uma corrente e vou vir aqui no próximo bloquinho aberto, né? Das próximas correntinhas da volta anterior, para fazer os meus 3 bloquinhos. E assim eu vou seguindo por toda a volta do meu trabalho, através de 3 pontos altos com separação de uma corrente. E no canto, cuidem então, pessoal, para não fazerem o leque sobre leque, porque às vezes é muito automático, tu vê um leque e já vai, vou fazer o leque em cima do leque. Não, nessa etapa não. Então vocês vão fazer os 3 pontos altos em cima do leque, tá? Assim como o restante do trabalho, ó. Assim vocês vão fazer por toda a volta do trabalho de vocês, tá? Quando vocês chegarem aqui para dar a uma correntinha, vocês vão prender com ponto baixíssimo, tá? Aqui, ó, vão prender com ponto baixíssimo e eu vou voltar aqui para explicar para vocês como nós vamos dar seguimento na nossa caixa acoplada, tá, pessoal? Então, cuidem esses 2 detalhes, não será leque sobre leque, será 3 pontos altos, tá? Em cada leque e no meio de cada leque, e nós vamos seguir ao invés de 2 correntes entre cada espaço, nós vamos fazer uma corrente. Depois eu volto para mostrar para vocês como nós vamos dar seguimento, tá certo? Eu já volto. Bom, pessoal, aqui eu fiz toda a minha volta, tá? E vim aqui fechar com um ponto baixíssimo. Eu deixei a minha peça do avesso, né, propositalmente, para que vocês pudessem ver que ela já tá, ó, fechando, ó, aqui nos cantos, como vocês podem ver, para poder descer a caixa acoplada. Então, aqui eu faço assim, é subir, mas se a gente virar ao contrário, nós estaremos descendo, tá, pessoal? Então, assim,
Aqui nós vamos dar seguimento para descer a nossa caixa acoplada. A partir dessa volta que eu mostrei para vocês, pessoal, onde a gente faz 3 pontos altos, deixa eu virar aqui para poder mostrar para vocês. Nessa última volta, então, para retomar, nós fizemos 3 pontos altos separado por uma corrente. E assim nós fizemos por toda a volta do nosso trabalho. E é dessa forma, pessoal, que vocês vão trabalhar a partir de então, tá? Sempre nos bloquinhos, né, nos intervalos ali da uma corrente, vocês vão colocar os três pontos altos, vão separar eles por uma corrente, ó. Deixa eu fazer um para vocês verem aqui. Aqui, então, chegando até aqui, vocês vão caminhar. Ou, se vocês quiserem também, pode estar fazendo... eu vou caminhar aqui, ó, pessoal, com ponto baixíssimo, até eu chegar na minha corrente aqui, ó, onde eu vou vir fazer um ponto baixo, tá? Faço minhas 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos para formar os 3 pontos. E assim, pessoal, nós vamos fazendo por toda a volta. Uma corrente, venho aqui no outro espaço e mais 3 pontos altos. E assim a gente vai dando altura para nossa caixa acoplada. Todas as voltas, então, pessoal, a partir de então vai ser feito dessa forma, através de 3 pontos altos e uma corrente. Eu vou pedir para vocês fazer daí, eu vou fazer daqui, eu vou fazer, pessoal, por aproximadamente entre 10 a 12 voltas, tá? E isso depende muito, pessoal, depende do tamanho que vocês querem que a caixa acoplada de vocês fique. Se vocês gostam dela um pouco mais curta, né, façam mais ou menos da altura, né, que vocês queiram que ela fique. Se vocês querem um pouco mais compridinha, façam um pouquinho mais. Eu vou fazer, acredito que em torno de 10 voltas, tá? Depois, pessoal, deixem reservado um espaço, tá? Que nós vamos fazer o acabamento da peça. Depois desse segmento que vocês vão dar para dar a altura da peça da caixa acoplada, da capa da caixa acoplada que vocês querem, a gente vai voltar e eu vou explicar para vocês como nós vamos fazer as 2 últimas carreiras, e como nós vamos ir para os acabamentos. Então nós vamos finalizar essa peça com o barbante roxo e o barbante lilás, tá? Nós vamos fazer o acabamento para deixar ela mais delicada, tá, pessoal? Então, façam o de vocês aí, eu vou fazer o meu aqui, e quando eu perceber que deu a altura que eu desejo, né, eu volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer as 2 últimas carreiras da nossa caixa acoplada. Como vocês estão vendo, é um modelo bem simples de ser feito. Inclusive, pessoal, ele pode ser feito não necessariamente só para usar com o conjunto corujinha, né? Daqui um pouco mais vocês podem estar fazendo num jogo de banheiro de flores, onde vão estar aplicando algumas flores na caixa acoplada, ou pode fazer ele liso também, sem enfeite nenhum, tá? Então, ele é um modelinho bem prático para vocês fazerem, tá? Eu vou dar a altura do meu aqui, vocês deem aí, e eu já volto pra gente poder fazer a última etapa da nossa caixa acoplada, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu trouxe então a minha capa da caixa acoplada, tá? Então eu segui trabalhando, fazendo os meus bloquinhos por 10 voltas. E agora eu vim aqui para que a gente pudesse dar continuidade pro nosso trabalho, tá? Então aqui tá ficando a nossa caixa acoplada, ó, ali no meio. Então tá a abertura para que possa ser puxada a descarga ali, ó. E ela fica assim, ó. Então agora eu vou pegar em qualquer um dos lados, tá? Em qualquer uma das correntes, ó, em qualquer uma das onde eu fiz uma corrente, e vou pegar o meu barbante roxo para fazer a nossa penúltima carreira da nossa caixa acoplada. Vou vir aqui. Agora eu vou estar trabalhando da seguinte forma: vou subir 3 correntes, vou fazer mais 2 pontos altos, aqui eu faço 2 correntes e no mesmo espaço eu vou fazer mais 3 pontos altos. Aqui então eu vou formar um leque. Ó, aqui eu formei um leque onde tem uma correntinha da volta anterior. Na próxima abertura,
abertura, nós vamos vir e fazer um ponto baixo, sem corrente nenhuma para intercalar o espaço entre um ponto e outro, ó. Vamos vir direto para fazer um ponto baixo. Vamos vir direto no próximo bloquinho, na próxima abertura, para fazer novamente mais um leque. Fazendo um leque e venho aqui na minha próxima abertura para fazer mais um ponto baixo. Então assim nós vamos fazer por toda a nossa volta, leque, numa abertura a gente faz o leque, na outra ponto baixo, passo direto para a seguinte com leque, e assim a gente vai intercalando cada abertura que se formou entre ponto baixo e um leque. Eu vou fazer minha penúltima volta. Quando vocês chegarem aqui já podem estar fazendo ponto baixíssimo, cortando o barbante roxo, arrematando, que a gente vai passar depois para nossa última carreira dos acabamentos, que nós vamos fazer com barbante lilás, tá certo? Eu vou fazer o meu aqui, vocês façam aí, e eu já volto para mostrar para vocês como que a gente vai seguir daqui para frente. Bom, aqui eu fiz toda a minha volta, então, com barbante roxo. Agora eu vou para minha última carreira, tá? Que nós vamos fazer o acabamento, então, da nossa peça, tá certo? Eu vou virar o meu trabalho e vou pegar agora, já arrematei o meu barbante roxo, e com barbante lilás eu vou vir no meio de qualquer um dos leques, tá? E vou prender o meu barbante lilás para poder começar a trabalhar. Aqui nós vamos trabalhar da seguinte forma: nós vamos fazer 3 correntes e agora vamos lá mais 3 correntes. Então ao todo vai ficar 6 correntes. Vou vir na minha terceira corrente e vou fazer um ponto picô. No mesmo espaço do meu leque ali, eu vou fazer mais um ponto alto. Vou fazer 3 correntes, porque esse ponto alto ele vai ficar seguido de picô. Venho fazer mais um ponto alto, 3 correntes, para poder fazer mais um picô. E aqui então, venho para o meu quarto ponto alto, faço minhas 3 correntinhas, introduzo a minha agulha lá na primeira correntinha, tiro o ponto através de ponto baixíssimo, para fazer o meu quarto picô. Então nós vamos fazer 4 pontos altos seguidos de picô. E depois nós fizemos mais um ponto alto, nós vamos totalizar aqui então 5 pontos altos, nós vamos fazer mais 2 correntinhas e vamos prender ali onde nós fizemos o ponto baixo, nós vamos prender com outro ponto baixo. Vamos fazer mais 2 correntinhas, vou lá no meu outro espaço no meio do meu leque e vou fazer exatamente da mesma forma que eu fiz no meio do outro leque. Opa. Vou fazer 4 pontos altos seguidos de picô. Essa vai ser a sequência. E aí no quinto ponto alto a gente vai fazer 2 correntes para poder prender em cima do ponto baixo da volta anterior. A gente vai fazer mais um ponto baixo. E assim nós vamos estar trabalhando por toda a volta do nosso trabalho, ó. 2 correntes, prendo lá com ponto baixo e mais 2 correntes para seguir o trabalho no meio do outro leque. Então assim vai ser feito por toda a volta do trabalho. 4 pontos altos seguidos de picô, o ponto alto final nós fizemos 2 correntes, prendemos em cima do ponto baixo, fizemos um ponto baixo em cima do outro ponto baixo da volta anterior. Subimos 2 correntes para trabalhar no meinho do nosso leque seguinte. Então, pessoal, vocês vão fazer assim por toda a volta, eu vou fazer o meu aqui também. Quando chegar aqui nessa ponta, nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo, podemos
cortar o nosso barbante e arrematar a nossa linha, que nós já vamos ter a nossa caixa acoplada concluída. Eu vou fazer o meu aqui, já vou também colocar o olhinho da nossa coruja, tá? E depois eu volto para mostrar para vocês a nossa peça finalizada, tá certo? Eu já volto. Bom, pessoal, aqui eu trouxe então a caixa acoplada, já finalizada com barbante lilás, ó, olha que linda que ela ficou, tá? Aqui tá a nossa abertura de cima e aqui está a nossa caixa acoplada. Agora eu venho aqui com vocês para nós finalizarmos a nossa peça colocando o olhinho da nossa corujinha feliz. Eu peguei aqui o meu olhinho, tá? Aqui eu preferi fazer com vocês para que vocês tenham o seguinte cuidado, gente. Se você, eu vou utilizar minha cola líquida também, tá? Para poder tá colando a peça aqui. O cuidado que tem que ter é o seguinte, ó, principalmente no que diz respeito à orelhinha. Cuidem que, ó, aqui tá a parte roxa, aqui tá a primeira volta branca. Vocês não vão colar nada acima dessa volta aqui. Porque senão, quando vocês forem colocar a caixa acoplada, a coruja vai ficar assim dobrada, ó. E não vai ficar com as orelhinhas pra cima. Então, eu vim fazer porque nós precisamos ter esse cuidado. Tendem a colocar a peça aqui, ó, o penacho bem no meinho. E o penacho, ele tem que começar a partir da nossa segunda volta em branco. Ó, então eu já posicionei minha peça aqui. O bico, ele vai ficar um pouquinho pra fora, a não ser que vocês queiram fazer mais longa a caixa acoplada. Daí vem até aqui. Pra mim fica tranquilo, eu acho que fica bem bonito ele dessa forma. Aqui eu peguei a minha cola, eu vou estar passando minha cola aqui no penacho. Ó, aqui eu venho também, cuidem, como eu falei, né, cuidem a orelhinha, tá? Pra não tá colando além do que vocês tem que colar. Aqui do outro lado, cuidem para que ela fique bem no meio também, tá, pessoal? Aqui também eu vou passar a cola. Não se preocupe com os acabamentos do interior do olho, porque ele vai ficar pro lado de dentro da peça, então ele não vai ficar visível, tá? Aqui, quase pronto. Aqui, pessoal, quando eu passo a cola, eu nunca passo até o finalzinho, eu deixo um espaço, porque eu já falei isso em outros vídeos. Eu gosto de passar uma costura pela volta. Eu me sinto mais segura dessa forma. Então, para que não endureça a minha linha, eu não, na ponta, eu não coloco ele tão na pontinha, tá? Eu coloco ele um pouco mais para dentro. Aqui essa parte também a gente pode estar passando um pouquinho no início só do bico, que é onde vai pegar aqui, ó. Ó, pessoal. Olha só que linda. E aqui está, então, a nossa caixa acoplada da corujinha do olhinho feliz, né? Da corujinha feliz. Então, assim, pessoal, hoje eu finalizo, então, a nossa 6ª videoaula, tá? Com a capa da caixa acoplada. É a nossa 6ª e última videoaula do jogo de banheiro da corujinha feliz. Então essa é a nossa última peça que ficou faltando fazer, que foi a caixa acoplada. Agradeço muito quem acompanhou os vídeos, né? Se gostou, pessoal, pode dar seu like, pode se inscrever no canal, que estaremos sempre colocando novidade, tá certo? Coloquem ali também nos comentários sugestões, críticas, tudo é bem-vindo para nós podermos aprimorar o nosso trabalho juntos, né? Não é mesmo? Então, pessoal, eu vou deixar meus links na descrição, tá? Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tá certo? Hoje eu fico por aqui, aguarde, fiquem ligadinhos no canal, que eu vou estar trazendo mais novidades para vocês. Um abraço e até a próxima!